Feliz mês das mulheres inabaláveis. Amém? Bom culto para nós. Se for para Jesus, pode ser mais forte? Pode, Senhor, nova vida. Você pode se colocar de pé nessa noite? Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos lá? Tá tudo pronto aí? Foi. Vem! Essa aqui a galera da antiga conhece bem, essa aqui, ó. Eu vejo a glória do Senhor já aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória? Eu vejo a glória do Senhor já aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Canta aí que eu quero ouvir, então vai! Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, bendito Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, bendito. Vem comigo assim, vai! Vamos declarar todos juntos. Eu vejo a glória, vai. Eu vejo a glória do Senhor já aqui, a sua mão, sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor já aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Canta pra ele, diga, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, bendito. Diga, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome. Eu quero ouvir só a igreja agora, só a igreja as palmas, vai! Eu quero ver agora nascer. Pro ensaio ficou bom, agora vamos lá? Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória e não... Vou levantar. Vamos lá, Paulinho. Pra gente terminar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto. Eu vou louvar o teu nome, porque eu sinto. Aleluia! Aplauda o nome dele nessa noite. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Você está feliz com Jesus? Aleluia. Hoje nós começamos um propósito de 21 dias de jejum de Daniel. E eu tenho certeza que nós viveremos dias extraordinários na presença de Deus nessa noite. Amém? Eu tenho certeza que serão dias que nós veremos a presença de Deus se manifestar mais do que tem se manifestado nesse lugar, amém? Você acredita nisso? Você e a tua casa viverão dias extraordinários. Você terá testemunho para contar, você terá vitórias para contar, amém?
Essa aqui só a galera raiz que... Eu quero ver o Nutella. Eu quero ver quem conhece essa aqui. A galera da juventude conhece, não conhece? É mais ou menos assim, ó. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença caminhar. Como é que era? Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que eu andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fiz, quero voltar, Senhor, para os teus dias. Voltar, Senhor, para o... Canta pra ele aí, vai! Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Oh, oh, oh. Me inspira e arde. Quantos querem sentir o fogo de Deus arder novamente no teu coração? Então quero ver a galera mais alegre de São João de Meriti. Vamos lá, Paulinho? 1, 2, 3, de braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Canta aí, vai! De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais um. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Alguém pode ter olhado pra você e não ter colocado expectativas, mas o Senhor está dizendo pra você: você é tudo que eu sonhei um dia, meu irmão. E Ele está de braços abertos pra você. Espírito Santo. Vamos lá? Vamos fazer essa oração de novo? Do início, junto com a igreja. Eu não quero mais longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar pra onde? Voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no teu jardim, te encontrava todo. Eu não sei se foi assim com você, mas Senhor, no caminhar, tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que eu andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fiz, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, voltar. Canta aí! E me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Oh, oh, oh. Me molha, Vai! me
no meu coração. Oh, meu Deus. Se for para Jesus, pode ser melhor, meu irmão. Se for para Jesus, você pode misturar essas palmas com glória a Deus e aleluia. Porque o Espírito Santo voltará a arder novamente. Oh! De braços quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais um. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Com as palmas. Olha. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Você é tudo, você é tudo, você é tudo, você é tudo, você é tudo. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Quantos foram alcançados pelo amor dele? Oh. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Pega a tua voz e declara isso, diga. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Declare que ruja. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça E ele odeia a iniquidade. Vem igreja. O descendente de Davi,
mais uma vez. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare que ruja o leão. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E se abre o céu e o teu reino vem, a nossa festa do nosso Deus. Se você deseja que o céu se abra, cante isso, diga. E se abre o céu e o teu reino vem, a nossa festa do nosso Deus. Que se abra, que se abra. Que se abra o céu e o teu reino vem, a nossa festa do nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. Que os céus, que os céus, que os céus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Se a tua fé está pautada nele, aplauda o nome dele nessa noite. De tudo que nós devemos esperar, nós não podemos esperar nada em homens. A nossa expectativa nunca pode estar na terra, porque o único que pode surpreender as nossas expectativas é o céu. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque enquanto nós estamos na presença dele, enquanto nós adoramos ele, quanto mais profundo nós formos, mais intimidade nós teremos. E quanto mais intimidade, mais conhecimento você tem daquele que tem todo o poder.
Faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Diga, diga, não quero, não, não, não. Me emocionar, não quero só. Se você quer mergulhar, declare isso nessa noite. Diga, furioso, furioso oceano, eu estou. Oceano, vem fluir dentro de mim. Se prepare para ser molhado essa noite. Você não sairá daqui seco, meu irmão. Você sairá daqui molhado no oceano dele nessa noite. Oh! Tudo teu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Diga, diga, diga! Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só. Se você veio para mergulhar, aproveite esse momento, agora vai! E furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti.
você fosse boca profética para alguém aqui nessa noite, olhe para o irmão mais bonito que está do teu lado. Olhe para o irmão. Se não tiver ninguém bonito do teu lado, você pode olhar aqui para o altar. Olhou? Diga para ele assim: você está preparado? Não, mas pergunta com aquela voz de profeta, com aquele profeta. Pergunta para ele: você está preparado? Agora você responde para ele: preparado para quê? Para o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja? Para o dia que Ele virá em cima das nuvens? E a Bíblia vai dizer que em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa
Você pode aumentar a intensidade das tuas palmas? Você pode aumentar o nível? Você pode subir o nível? Imagina que o céu está se abrindo agora sobre essa igreja. Imagina ele vindo buscar a sua noiva, como assim ele prometeu um dia. Oh. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas aí você pode levantar suas mãos, levante suas mãos, levante e cante. Yeshua, o Messias aguardado. Cante isso mais uma vez, diga Yeshua. Yeshua. Eu não sei quando, mas eu sei que ele vem. Não sei o dia, mas eu sei que ele vem. Eu não sei a hora, mas eu sei que ele vem. Júnior, você consegue me explicar como é que vai ser? Não sei, meu irmão, mas eu sei que vai ser mais ou menos assim, ó. Não abrir e fechar de olhos. De repente a gente está aqui nessa noite, a gente está dizendo: amanhã é o segundo dia de jejum de Daniel. E o céu está dizendo: amanhã é o primeiro dia da minha igreja arrebatada. Porque nós podemos até fazer planos, mas a última palavra ainda é... Em determinados momentos, a gente fica preocupado com o que vai ser, como será, como vai acontecer, o fato da gente não ter os recursos, como que a gente vai fazer, e as pessoas ficam olhando para a nossa vida, as pessoas ficam olhando para a nossa realidade e ficam se perguntando: será que Deus tem poder para mudar a situação dele, para mudar a situação dela? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: Deus tem o poder de mudar a nossa situação, mas se Ele não mudar a nossa situação, isso não vai invalidar o lugar que Ele já preparou para mim e para você, namorada celestial. Eu não sei se você crê nisso, mas em breve o céu será aberto e rasgado, e Ele vai voltar, e Ele irá buscar a sua noiva.
com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Você pode cantar isso nessa noite? Diga lá. Vitorioso és, na tempestade está seu nome. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Diga muralhas. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, que vem ao céu, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso Pra gente terminar, cante isso, vitorioso, diga. Vitorioso és, na tempestade está seu nome. Seu nome. Pode ser mais forte, querido.
Amém. Tome seu assento. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Eu vou chamar aqui a Tati, primeiramente, que ela vai estar trazendo os anúncios da Central do Anúncio. Tá bom. Amém. Nosso pastor hoje está lá na Igreja Nova Vida de São Mateus, pregando e também fazendo lá o programa de jejum dos 21 dias. Mas ele, como eu conheço ele, deve vir correndo para cá, né, quando ele terminar lá. Amém? Eu ia dar uma palavrinha aqui, sumiu, apareceu. Isaías 44:3 diz que: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Eu queria chamar o diácono Rogério, vai falar sobre o... Tá. Então o Rafa vai chamar alguém ou não precisa? Então vou chamar o Lucas para dar o recado aqui dos teens primeiro. Boa noite à igreja, a paz do Senhor a todos. De antemão, queria fazer uma pergunta. Quem aqui no templo tem de 12 a 15 anos? Por favor, levanta a mão. Só tem coroão hoje, ó. Tem a galera mais velha. Mas quem tem o seu filho aí de 12 a 15 anos? Eu queria fazer um convite para vocês pais, que vocês pudessem estar investindo no filho de vocês, trazendo ele para a escola bíblica dominical. E nós erramos porque não conhecemos as escrituras, né? E quando nós trazemos o nosso filho, eu não tenho filho ainda, mas estou generalizando, quando trazemos o filho para a igreja, nós estamos investindo em conhecimento. Nós estamos investindo que ele possa aprender mais sobre as escrituras. Não que você, pai, não ensine dentro de casa, mas aqui é lugar dele perguntar as dúvidas. Aqui é lugar dele aprender alguns códigos que tem na Bíblia, coisas que tem na Bíblia que nós vamos passar para eles. E a cada dia eles vão crescer em graça e vão crescer em conhecimento. Eu quero fazer um convite para os pais, que seus filhos ainda não estão nos teens, que subiram de categoria, né? Dos juniores para os teens. Dia 25 vai ter o congresso aqui das mulheres, e em uma salinha separada vai ter uma recepção para essa galerinha nova que está vindo, tá bom? Então traga o seu filho. Vai ser às 6 horas da noite, tá? No dia 25. E que Jesus possa abençoar vocês cada dia mais e mais. E rapidinho, gente, antes de eu entregar o microfone para a Tati, estamos fazendo tanto os teens quanto o JPEG junto. Estamos fazendo o sorteio de uma cesta, tá? Então, a partir da terça-feira, vai ter uma galera aí pedindo para você comprar um número. Uma cesta de chocolate bem caprichada, que vai ser sorteada no final do jejum de Daniel, tá bom? Então, quem fez o jejum aí de chocolate, não cai na gula, gente. Come devagarinho, tá? Quem ganhar. Mas aí, na terça-feira, a gente vai começar a passar os números, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém. A diaconisa Márcia para falar do culto de mulheres. Boa noite, meninas. Como vocês sabem, nós teremos nosso congresso. Será sábado agora, dia 25, às 15 horas. Quem puder vir com uma blusinha lilás, venha. Quem não puder, venha como estás, tá bom? Nós esperamos por vocês. O bazar vai começar às 2 horas. Quem quiser comprar uma peça legal, o nosso bazar está chique demais, porque a nossa menina ali, a Jana, ela é chique, né, gente? Então, vocês imaginem como vai estar o bazar, bem chique. Vai ter cantina, vai ter louvor, vai ter palestra, vai ter dança, vai ter muita coisa legal no nosso congresso. E eu creio que será uma bênção. E eu espero todas vocês, meninas, mulheres, adolescentes, qualquer idade, venha. Os homens, se quiser, pode vir, só que eles vão ficar lá fora, só tomando conta das meninas que estão entrando, tá bom? Mas vocês podem vir também. E traga dinheiro para pagar um lanche para sua esposa, para sua namorada, tá bom? E o cartão para comprar roupa.
Vamos aos cultos semanais agora. Terça-feira, 7h30, culto da família. Quarta-feira, 8h30, bom dia, Espírito Santo. Quinta-feira, às 19h30, culto de oração com a temática ainda Coisas da Vida. No sábado, dia 25, o culto das mulheres. E o batismo, dia 29 de abril. Quem quiser se batizar ainda, procurar a Alcineia, ou quem quiser ir ao passeio, é R$60, não é, Neia? R$60. E eu acho que nós já temos 7 ou 8 pessoas que vão se batizar. Então, se você tem interesse, procura a Alcineia. Obrigada, orem, participem das nossas orações e das nossas atividades. Amém, gente. Eu queria aproveitar aqui. Tem algum anúncio do JPEG? Vem aqui falar rapidinho, então, para a gente seguir aqui. Tem muitos anúncios, igreja, meu Deus do céu. Pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês, amém? Pessoal jovem aí, cadê os jovens aí? Ah, maravilha. Gente, sexta-feira, semana passada eu tive que falar um pouco correndo que o horário estava apertado, mas sexta-feira, dia 24 de março, grava essa data, sexta-feira, 24 de março, às 19 horas, no nosso espaço aqui no estacionamento, vai estar acontecendo o JPEG Meet. Semana passada eu estava meio eufórico por causa do tempo e eu falei que Meet era reunião, mas o Rafael me corrigiu e Meet é encontro. E é exatamente a proposta do JPEG Meet, um encontro da juventude dessa igreja, de você jovem que tem visitado, você jovem que já faz parte do JPEG. A gente vai se reunir num momento mais descontraído, um momento mais família, um momento de mais descontração, a gente vai estar mais livre, não vai ser aquele momento de culto, vai ser um momento para a gente como juventude se integrar, se conhecer, estar mais perto uns dos outros, para que a gente possa crescer em unidade como uma igreja saudável, como uma juventude saudável, porque eu tenho certeza que nós viveremos grandes coisas nestes dias que virão, e como jovens que somos a força da igreja, precisamos estar juntos, crescendo juntos. Então você que é jovem, que está visitando, que já faz parte do JPEG, 24 de março, vai ter o JPEG Meet às 19 horas, vai ter uma dinâmica maneira, vocês vão ver, vem, crie expectativas, crie curiosidade da dinâmica, para isso te instigar a vir, tá bom? Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Glória a Deus. Eu queria aproveitar para a gente estar chamando aqui na frente os aniversariantes do mês. E aí me deram 3 nomes aqui, mas se tiver outras pessoas também que fazem aniversário nesse período, pode vir aqui na frente para receber uma oração. Então, temos aqui a Isabela. Cadê a Isabela? Aqui é. Gente, eu estou falando Isabela e está vindo gente pra caramba aqui, a família toda, ó. Amém. Giovana também, cadê Giovana? Gente, perdão. É todo mundo no mesmo dia mesmo? Meu Deus, só falar assim, Paulinho, traz teus filhos. A bênção. Vou chamar o diácono Felipe para fazer uma oração aqui, por essas pessoas maravilhosas aqui, essa família bonita do Paulinho aqui, ó, tira a onda, ninguém é bagunceiro aqui. A Vanessa falou que todo mundo é tranquilo. Eu tô empatado com o Paulinho, hein? É 3 também. É 3. Espera a Néia subir. Mãe Néia. A Néia tá bonitona. Eu perguntei a ela se o senhor Ricardo viu ela sair de casa assim. Ela falou que não. Comeu o bolo de laranja dela, quase uma carinha. Vamos orar, amém? Gostaria de pedir que vocês estendessem suas mãos para cá, para a gente poder estar abençoando a vida deles, tá bom? Amém. Obrigado, Senhor. Eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, te agradecendo, Pai, por mais um ano de vida, Senhor, que eles estão completando, Pai. Pai, maravilhoso ainda, porque eles estão na tua presença, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa estar enchendo, Pai, a vida deles da tua graça, do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado, Senhor. Que a tua paz, Senhor, esteja sobre a vida deles, Senhor. Pai, que eles venham completar mais e mais anos, Senhor, na tua presença, Senhor.
Por isso eu oro, Pai, junto com a tua igreja, já te agradecendo, Pai, pela vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Karina foi comprar um bolo. Eu acho que ela comprou, ganhou, sei lá, um bolo de laranja da Neia lá. Eu fui comer um pedaço, ela quase me bateu, cara. É um gostoso bolo aí. Famoso, conhecido bolo da tia Neia. De laranja, delicioso. Gente, temos visitantes hoje, é porque eu não recebi aqui. Não? Não? Amém. Obrigado. Tem alguém que nos visita hoje? Talvez tenha esquecido de dar o nome. Hein? Não? Tem? Você pode ficar de pé, por favor? Qual o nome da senhora? É a família? Podia falar o nome de vocês? Não estou escutando. Oi? Alessandra, Giovana e Sandro. Queria que a igreja aplaudisse a Deus pela vida dos nossos visitantes. Para dar um abraço, se você puder chegar mais próximo dos nossos visitantes e acolher ele com teu amor, com teu carinho. Vocês estão na igreja de Nova Vida, onde o nosso pastor, presidente, o pastor Ney Teodoro, que não se encontra nesse momento, mas ele está na outra igreja nossa, né? Que fica em São Mateus. Nós aqui somos a Igreja de Nova Vida Vila Rosalie, ligado ao Conselho de Bispos do Brasil de Nova Vida. Amém? Sintam-se bem à vontade, se vocês tiverem uma igreja, um lugar, um lar espiritual, um líder, manda um abraço, um beijo para ele. Mas se vocês não tiverem, nós, né, nos sentiremos muito felizes que vocês façam parte dessa família. Amém? Obrigado. Vamos lá, gente, vamos seguir. Deixa eu ver se tem mais demandas aqui. Ah, tá. A última. O Marcelo, nosso irmão Marcelo pediu um minutinho aqui, rapidinho. Marcelo tem um dom da palavra. É parceiro. Não vou pregar não, só quero... a paz do Senhor à igreja. Hoje pela manhã, quem estava aqui na escola dominical? Né? Nós estamos falando sobre avivamento e o Giovanni fez uma pergunta que no momento eu travei na hora de responder e eu acabei não respondendo. Ele perguntou quem que estaria disposto a morrer por Cristo. Será que nós sabemos o peso dessa pergunta? A responsabilidade que é? E eu fiquei quieto, eu falei, não sei, cara, não sei. E Jesus, ele falou que Pedro o iria negar, né? Pedro andava com ele, né? E Pedro responde, né? Disse-lhe Pedro, ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E todos nós sabemos o que Pedro fez depois. Acredito eu que esse jejum que foi iniciado hoje não se iniciou por um acaso. Talvez seja um preparo para nós, lá na frente, responder isso aqui com mais firmeza. Qual de nós aqui já teve um fuzil na cabeça? Ou alguma situação de risco ao qual nós fomos indagados sobre ser cristão e servir a Cristo? Então, nós temos que nos atentar. Eu estava conversando com um amigo antes de vir para cá e ele estava no embate lá com outro amigo cristão. E eu falei, cara, não vale a pena. Porque parece que nós estamos chegando no tempo da separação. Onde vai separar o joio do trigo. E eu não quero, sinceramente, fazer parte daqueles que vão queimar. E hoje, na minha devocional, no primeiro dia desse jejum, eu pedi a Deus que não parasse nos 21 dias. Que eu continue a me consagrar todos os dias da minha vida até que Ele volte.
Nós cantamos aqui que a igreja vai ser arrebatada. Mas seremos arrebatados só se estivermos preparados. Entendeu? Então, é o que Deus colocou no meu coração para falar para a igreja. Para a gente pensar direitinho antes de responder esse tipo de pergunta. Porque se Pedro andou com ele, estava do lado dele e negou, e não teve uma espada na cabeça, não. Hein? Só foi uma senhora que falou, ele é um deles. Ele negou 3 vezes. Né? No Irã está morrendo gente. Na Coreia está morrendo gente. Cara, nós vivemos num país que é fácil servir a Cristo. E talvez essa facilidade tenha nos deixado mole demais. Entendeu? E o que Deus colocou no meu coração é para que a gente venha buscar de verdade. A partir desse jejum que se iniciou hoje. Mas que a gente não pare nos 21 dias, não. Que a gente continue. Que a gente venha... Quando vê um irmão tropeçar, que a gente chegue no cantinho e como a palavra diz, exortar em amor, dar um conselho, dar uma palavra, entendeu? E é isso que Deus colocou no meu coração, tá? Para falar para vocês. Em primeiro lugar, falou para mim, porque eu não costumo responder nada de ímpeto. Eu, quando recebo uma pergunta dessa, opa, peraí, né? O Jeff falou, estão preparados antes de começar a falar que a igreja, a cantar o hino da igreja que vai ser arrebatada. Então, que nós devemos estar atentos, que realmente a gente esteja preparado para que no dia que chegar essa perseguição, e ela vai chegar, que a gente não venha negar Cristo. Porque se a gente negar Cristo diante dos homens, a gente sabe o que vai acontecer. Tá? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Rogério, pelo esse minutinho aí, tá bom? Amém, gente. Até pegando esse ensejo do Marcelo, a gente lembrar, né? Porque a igreja aqui, muitas pessoas estavam aqui de manhã, a gente começou, para quem não sabe, né? Essa caminhada de jejum de 21 dias. É um plano de jejum e oração, né? Um programa de jejum e oração que Deus colocou no coração do pastor Ney, e a igreja está envolvida, né? Nessa caminhada. Então, se você é visitante, se você participa, vem, você gosta da nossa igreja, não se admire, não fique espantado se algumas coisas começarem a desencadear na nossa igreja, porque quando você se envolve com compromisso, mundo espiritual, com oração, com jejum, Deus começa a responder, Deus começa a agir de uma forma mais contundente. E é isso que a gente precisa mesmo, né? Da gente não ser apenas meros espectadores de uma guerra, de uma batalha que acontece nos ambientes espirituais, mas que a gente possa participar através do nosso jejum, nossa oração. Essas são as nossas ferramentas, são as nossas armas para que a gente possa batalhar. Então, todo mundo aqui deve ter no seu coração uma causa, alguma coisa que precisa, né, que Deus venha agir, intervir, entrar com o seu poder, e é nessa hora que a gente entrega tudo isso para Deus, e Deus faz toda a diferença na nossa vida. Então, fiquei muito feliz, porque a gente viu quase as bolsas todas ir embora aqui, e quando você faz essa comunhão, essa unidade de oração, é bíblico. Quando a gente lê na Bíblia que Josafá botou a igreja, quando tu vê outros homens de Deus que botaram a comunidade, né, a congregação para orar e jejuar, e a gente participa disso hoje, então nós estamos sendo bíblicos, né, fazendo isso não de uma forma individual apenas, mas também de forma coletiva, como corpo de Deus. Amém? Então o pastor Ney começou e está indo, e foi lá para São Mateus também para dar o pontapé inicial lá. Eu, com a Karina, a gente foi inventar um negócio de legume. E aí eu já falei com ela, compra sazon de picanha, compra sazon. Cara, é fogo, cara. Porque no começo tudo é meio assim, vamos fazer. Mas hoje eu já senti assim, amém.
E eu queria falar com vocês aqui o último momento nosso aqui, que é o momento de dízimos e ofertas. Hoje de manhã o pastor Ney não conseguiu fazer ofertório. Foi um momento muito, assim, incrível aqui da nossa igreja. A gente está vivendo momentos aqui maravilhosos. No culto, quando termina o louvor, as pessoas adorando, ficando aqui, né? E hoje de manhã também foi mais um mover. Quando eu abri a cartinha hoje, quando eu abri aquela bolsa, eu senti, não sei se todo mundo sentiu, gente, mas eu senti uma unção muito forte. A Karina não quis nem abrir no meu lado, ela foi pro quarto. Ela falou assim, é individual. Sabe lá o que ela botou lá para... Mas eu senti uma unção muito forte. Sabe por quê? Não é o papel, gente. Entendeu? Não é aquilo aí. Mas eu acho que é a intencionalidade de uma liderança e o coração de uma igreja que acreditou. E Deus, ele fica feliz com isso. Da mesma forma que nós somos igreja no momento de abençoar, de ver que uma obra está andando, que as coisas estão acontecendo, e que a obra, Deus não, mas a obra precisa da nossa fidelidade, nos dízimos, nas ofertas. E se hoje você tem o teu coração grato a Deus, se você tem essa intencionalidade no teu coração, de abençoar esse lugar, com dízimos, com ofertas, fica à vontade, tem aí um envelope na frente da tua cadeira. Agora, se você não tiver isso no seu coração, também fica à vontade, aqui você não é obrigado a dar nada, amém? A sua presença aqui já é um presente para nós, mas se você sente...
treinando, né? Amém. Queridos, eu fui convidado a trazer uma palavra nessa noite e com muito temor, né? Para falar de um assunto assim que não é muito comum eu pregar sobre isso. Porque eu vim oriundo dos jovens, né? E é um tema que a gente não batia muito. Mas como nós estamos submissos a esse tema, eu queria que você tivesse um pouco de graça no seu coração, para que a gente possa falar sobre isso. Que não seja algo pesado para você, mas que você entenda que seja algo de Deus para você. Porque nós estamos nesse momento espiritual, e falar de batalha espiritual, de uma certa forma, é muito atual e muito antigo também. Porque eu tive a oportunidade de comentar com vocês, acho em algum momento aqui, que a batalha ela nunca acabou. E ela vai continuar. Eu vou sair daqui, eu vou dormir, eu vou para casa, e vai continuar tendo uma batalha. Então eu queria que você me acompanhasse em Êxodo 17:8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Agora você vê que instrução mais tola. Vá para a guerra, que eu vou subir um monte. Mas só vamos esperar mais um pouco, que Deus vai descortinar os nossos olhos a respeito disso. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Essa batalha se estendeu desde cedo até o final do dia. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois, o Senhor disse a Moisés: Moisés, escreva isso num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Será que você pode declarar comigo? Diga: o Senhor, diga alto, é a minha bandeira. Diga assim: na minha vida, o Senhor é a minha bandeira. No meu casamento, o Senhor é a minha bandeira. Na vida dos meus filhos, diga: o Senhor é. Nas minhas finanças, diga: o Senhor é. Na minha saúde, o Senhor é. Nos meus projetos, diga: o Senhor é a minha bandeira. Se você puder, aplaude o Senhor nessa noite, querido.
nessa noite, compartilhar algo de Deus à moda antiga e te desafiar a mover o sobrenatural através de declarações. Levantar um altar para o Senhor, um altar, um memorial de esperança, um memorial de confiança, crendo naquele que realmente pode vencer as batalhas. Quem, Rogério? Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos, o general de batalha que nunca perdeu uma guerra. É esse que cuida da sua casa, é esse que cuida da sua vida, é esse que cuida da sua família. Quando nós dizemos o Senhor é a minha bandeira, nós estamos confiando que Ele cuida da nossa vida. E é isso que acontece. Então, se hoje eu queria que se você está sentindo uma opressão maligna, não fique oprimido, não fique tímido, não fique retraído em dizer que aquele que cuida da tua casa não descansa, não dorme, não cochila, mas Ele está 24 horas com as mãos levantadas sobre a sua vida. É esse Deus. Nós estamos aqui, e muitas vezes quando se fala em batalha espiritual, a gente tem aquele medo, né? O que vai ser falado? O que vai acontecer? Eu vou ver demônio. Mas eu queria que você tivesse um coração esperançoso. O pastor Ney, ele estava falando aqui, nós não estamos não estamos prometendo nada. Mas não é disso que eu estou falando. É saber que quem cuida de você é um Deus todo-poderoso. E muitas vezes nós damos muita atenção para as palavras contrárias. Mas nessa noite eu te desafio a se apegar a Isaías 43:13. Antes mesmo que houvesse dia, Ele era. Não há ninguém que possa livrar alguém de suas mãos, porque operando Deus, ninguém impedirá. Agora, entenda algo poderoso nessa noite. E eu queria compartilhar com você. Nós estamos entrando na 4ª semana de março. A 4ª semana, né? Hoje é o primeiro dia da semana. Então já nós podemos falar que estamos entrando na 4ª semana de março. E hoje, e nessa semana, nesse programa de jejum e oração, eu já tenho um sentimento que o mundo espiritual já está se movendo ao nosso favor. E que o inimigo já está ficando com dor de cabeça. Por quê? Porque eu tenho um otimismo no meu coração. Eu não vou entrar num programa como esse e falar, ai meu Deus, meu irmão, eu creio que nós vamos conseguir a vitória. Eu creio. Eu também não estou prometendo nada para ninguém, mas ninguém também pode me proibir de acreditar. Tem coisas que estão travadas, mas eu acredito que Deus vai destravar. Agora, se você está entrando meio amuado, meu irmão, levanta a tua cabeça. É uma batalha. É uma batalha. E agora, nós temos que entender uma coisa. Talvez, e Moisés, ele entendia algo. Olha o que diz. O povo sai do Egito, atravessa o mar e se encontra em Refidim. Chegando lá, os inimigos estão para enfrentá-lo. Quem? Os amalequitas. Sendo que Israel era escravo. Sendo que Israel não tinha estratégia de guerra. Sendo que
Israel nunca tinha enfrentado alguém no campo de batalha para vencê-lo. E talvez você que é visitante, ou que nunca entrou num programa como esse, e viveu durante muito tempo no mundo, também se assemelha a essas características, porque Israel vivia uma vida de escravo, e de repente ele é liberto e encontra a primeira batalha. Não sei se você já pensou nisso, porque muitas pessoas falam, quando você se tornar crente, tudo vai ser uma maravilha. Mas eu, quando me converti, logo veio uma batalha. O meu refidim foi logo na porta da conversão. Não sei se com vocês também foi assim. E agora, o líder Moisés dá uma ordem. Ele tem uma visão, ele tem uma estratégia que parece louca, absurda. Parece que aquilo ali não vai dar em nada. Qual é a direção? Primeira, Josué pega os homens e desce para o vale para a batalha. Sim, Senhor. Segundo, eu, Arão e Hur subiremos o monte. Que estratégia é essa, Rogério? Eu também me pergunto. Mas é uma estratégia. Mesmo que humanamente possa parecer uma coisa absurda. O que Moisés estava querendo nos ensinar? O que Moisés estava querendo dizer para nós? Porque o líder estava se ausentando do campo de batalha, aonde os seus liderados não tinham experiência com aquilo. E graças a Deus que Josué, ele não questiona o comando, por mais absurdo que lhe pareça. Por quê, Rogério? Porque Moisés, ele não disse, vamos para a guerra. Moisés disse, vá para a guerra. E eu, Arão e Hur subiremos o monte. Então, meu irmão, eu quero te trazer algo poderoso nessa noite. E que talvez você saiba, mas não tenha aplicado na sua vida, ou talvez você não saiba. Mas o que Moisés quis nos mostrar é que uma batalha, ela é travada em 3 esferas. Qual esferas, Rogério? 3 níveis. Quais? Primeiro nível, humano, posicionamento humano. Mas o que isso quer dizer? Esse nível que envolve o corpo físico, meu sentimento, nossas decisões, nossos esforços, nossos relacionamentos, nossa caminhada, nossas emoções. Qual é o segundo nível? O segundo nível é a busca espiritual. A busca espiritual é quando se destrava da sua vontade carnal e se conecta com o Espírito de Deus, fortalecendo o seu espírito e gerando relacionamento com o Senhor. E qual o terceiro nível, Rogério? O nível da autoridade. Por quê? Porque está acontecendo uma guerra aqui, irmãos, mas também está acontecendo uma guerra aqui. E talvez tenha muitas pessoas que estão travando guerra, mas estão travando no nível número 1, natural. E esqueceram de travar uma guerra no nível espiritual. Ou talvez estejam pessoas que estão travando guerras espiritual, mas esqueceram de descer e se posicionar no vale. Eu me lembro, cara, eu estava falando com a Karina hoje, que quando eu me converti, foi nos anos 2000, se eu não me engano. Não sei se muitas pessoas aqui vão se lembrar, tinha muita pregação sobre guerra espiritual, sobre o mundo, sobre esse tipo de coisa, e o pessoal falava muito em linguagem subliminar.
E aí, tinha vocês não vão se lembrar que vocês são jovens demais, mas tinha um disco de vinil da Xuxa, cara. E o cara falava assim, ó, se botar o disco ao contrário, meu irmão, o capeta vai falar. Aí tu botava ao contrário, o capeta! Aqui, ó. Eu me lembro que eu tinha um colega que era crente também, ele falava, eu ia comer alguma coisa ali, ó, não pode comer Hellmann's, cara. Por quê? Porque Hell é inferno e Man é homem do inferno. Não se lembra disso? Você não se lembra disso, não? Não podia andar de maréia. O M do McDonald's era o tridente do capeta de cabeça para baixo. E a Coca-Cola? O que era a Coca-Cola, Karina? Alô, diabo. Alô, diabo é o Toby, né, gente? Pelo amor de Deus. Tubaína, pô. Coca-Cola, mano. Capeta, logo Coca, velho. Mas você se lembra que a guerra, e tinha essas coisas, mas na verdade, querido, se você for e obviamente aqui tem pessoas muito inteligentes aqui, que pregam, que conhecem a palavra, mas quando a gente olha para o mundo, e muitas vezes nós minimizamos a atuação do diabo, numa questão de, o fulano está com ciúme de ciclano, o irmão está perseguindo ciclano. Mas deixa eu falar numa visão mais global. O que é uma linguagem subliminar? Sabe o que é? Todes. Isso é linguagem subliminar. E muitas vezes nós agora estamos deixando para lá. Existem coisas que entram na nossa casa, entram na nossa vida, e nós estamos tratando como coisas normais. Não é a Coca-Cola, velho. Não é a maionese. É a linguagem inclusiva. Inclui todo mundo, inclusive o capeta. É inclusiva, né, cara? Entra todo mundo. Vem, capetinha, entra também. Então tinha várias formas da gente fazer guerra espiritual. Eu me lembro que uma das primeiras peças que eu fiz aqui na igreja, no aniversário da igreja, eu fiz, Rogério, tu vai fazer o diabo. E eu falei assim, e o pessoal tem um negócio com esse papel. O último que fez se tornou homossexual, Rogério. Eu fui me consagrar. Raiz, mano, pelo amor de Deus. Logo eu. E eu falei assim, cara, eu não queria fazer um papel desse, da mesma forma que todo mundo faz, aquele. E eu fui inventar, cara, de me vestir igual uma entidade. E aí eu botei uma camisa vermelha, aluguei um terno branco, cara, botei por cima. E botei um chapéu de malandro. Quando eu fui na loja de alugar o terno, eu já fui com a camisa vermelha. Quando a menina foi e me deu para alugar, quando eu falei assim, Karina, vê se tá bom. Quando eu abri, ela, pelo amor de Deus, tá amarrado. E quando eu já abri o coisa, eu já meti assim, né? Eu já meti assim, ó. Rogério, o que você quer dizer com isso? Existem coisas que são meramente caricatas. E nós empurramos aquilo ali como se fosse a verdadeira atuação do mal. Olha o mal aí, olha o capeta de chapéu assim. E nós esquecemos a forma que trabalha o nosso inimigo. Sabe, o pastor pregou aqui sobre espírito de Jezabel, aí depois veio o pastor Henrique com todo o seu carisma e pregou sobre espírito de Absalão. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do doce veneno da serpente. Porque existem coisas que parecem, que são, vou usar uma palavra nossa, nada a ver, mas é que é uma atuação maligna sobre as nossas vidas. Eu me lembro que quando eu fiz essa peça, e fui na rua, cara, e aqui tinha uma casinha, essa igreja era só a metade. Aqui era uma casinha, não sei se vocês se lembram. O palanque ficava ali. E eu me arrumei aqui e botaram um microfone lapela em mim. E eu ficava bem aqui assim, no canto.
E estava chegando uma igreja da Nova Vida, não vou falar o nome para não expor ninguém, e o pastor está vindo na frente. Só que eu fiquei do outro lado da calçada. E eu percebi que ele estava fazendo guerra espiritual comigo. Ele estava me olhando assim, tipo assim. Eu acho que ele estava pensando assim: eu estou vendo uma coisa que ninguém está vendo. Eu estou invisível, não temos. E eu estava ali. E aí eu meti o chapeuzinho assim e estou acompanhando ele. E ele está me repreendendo do outro lado, velho. E ele foi. E acredito que quando ele chegou, estava tendo aquela festa lá, mas o inimigo estava doido para se manifestar. Mas na verdade era uma peça só. Era uma coisa caricata. Entendeu? Mas a gente dá um valor para isso. A gente dá um valor quando a gente passa naquela casa de religiosa, que a gente vê certas estátuas e a gente fica assim, mas as coisas que são sutis, o nome do bruxo era o ex-Paquito, eu lembrei dele agora, que estava anotado aqui. E o que nós temos que entender é que existe uma batalha aqui no nível do vale, mas existe uma batalha no alto também. Agora, muitas vezes, nós estamos batalhando no primeiro nível, natural. E nós também estamos batalhando no nível espiritual. Mas parece que nada acontece. E aí eu trago para vocês Daniel 10:12. Coloca para mim, por favor. Olha o que o anjo diz a Daniel: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração. Aplicar humildemente o teu coração é se posicionar no vale, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações espiritual foram ouvidas. E eu vim em resposta ao teu clamor. Mas aconteceu uma coisa, cara. Olha o que acontece. Entenda o que está acontecendo aqui. Daniel se posiciona e começa a orar. A resposta vem no mesmo momento. Olha como é que é poderoso, como é o poder da oração e do posicionamento. O anjo fala: a tua resposta no primeiro dia. Porque nosso Deus é um Deus que ele responde daqui a 10 dias, a 20 dias, a 1 ano, mas ele responde também na hora. Aleluia. Mas olha o que acontece. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Príncipe, principado. E agora você vai ver a guerra da autoridade. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Agora entenda uma coisa. Essa guerra de posicionamento, ela é vencida pelo povo de Israel porque existe um alinhamento. Qual, Rogério? Josué estava no vale, na batalha natural. Moisés, Arão e Ur estavam no monte, batalhando no nível de principados e potestades. E talvez seria estranho para Josué, porque imagina Josué recebendo aquele comando e descendo. Porque a palavra de Deus diz que quando Moisés se cansava e abaixava os braços, o povo de Israel perdia. Isso quer dizer que em muitos momentos aquela batalha ficou difícil para Josué. E talvez Coré, eu nunca sei o nome daquele cara, podia ter falado para Josué: Josué, eu falei para você que era furada. Mas ele permaneceu.
E essa batalha tinha um alinhamento tanto que, quando Moisés levantava os braços, Israel vencia. Sabe o que eu tenho visto nesses dias de hoje? Eu converso muito isso com amigos, colegas, que a gente fala sobre o reino de Deus. Eu vejo um tempo em que existe um mundo espiritual maligno, cada vez mais enfraquecendo uma autoridade. Ah, Rogério, tu está falando do quê? Tu está falando de vida ministerial? Não, cara. Nunca a figura de um pai de família foi tão desconstruída como esse tempo de agora. O homem hoje, o pai de família é tratado como um ninguém. Ah, Rogério, por quê? É culpa da sociedade? Pode ser que alguns homens, e aí eu tenho que abrir esse parênteses, senão eu seria um cara também que seria irresponsável. Alguns homens também não se posicionam como devem se posicionar. Mas eu estou falando de homens de Deus, pessoas integrais. Quando nós olhamos pessoas que têm uma autoridade, a autoridade ela está sendo desconstruída, irmão, no nosso país. Um professor, um pai, e a autoridade espiritual também. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando ele começa a mexer nas bases que foram constituídas por Deus para uma sociedade, ele começa a ferir aquela sociedade. E essa guerra, muitas vezes nós não enxergamos. Passa batido. Agora eu entendo uma coisa aqui. Quem são os pais aqui? Quem é chefe de família e pai aqui? Faz assim com a mão. Eu creio, eu declaro, você é sacerdote da sua casa. Você tem um cajado na tua mão. Deus derramou sobre ti uma autoridade. A palavra de Deus diz que o homem é o cabeça. Isso não é mudado. Eu não gosto dessa palavra. Então, meu irmão, então você vai discutir com a Bíblia. Mas a palavra diz que o homem, da mesma forma que ela diz que o homem tem que amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Ou seja, dê a vida pela tua esposa. E aí a gente vai. Porque Jesus deu a vida pela igreja. Agora entenda isso. O enfraquecimento da sociedade. E muitas vezes é difícil para mim pregar essa palavra. Por quê? Porque, Rogério, eu sou pai. Segundo, eu sou um chefe de família. Terceiro, eu tenho uma liderança espiritual. Mesmo que seja debaixo de uma real liderança, eu tenho uma liderança. Então, fica difícil. Mas o que eu quero dizer para você? Que quando Deus, Ele te coloca num caminho, Ele tem sobre você uma mão de autoridade sobre a sua vida. E que muitas vezes é desconsiderada. Teve uma vez que alguém falou assim para mim: Rogério, tem tal jovem que estão vacilando. E aí tu vai lá e fala com eles e chama eles na bronca e não sei o quê, e fala com eles. E eu não sou um líder que eu tenho essa coisa de entrar na vida das pessoas. Eu às vezes fico retraído, eu falo assim, cara, eu não vou falar, cara. Porque quando a pessoa te dá abertura, você entra, mas quando não te dá, eu não falei, cara, não vou entrar na vida das pessoas fora daqui. Mas por que isso está errado? Eu falei, cara, às vezes eu me apego, sabe o quê? Na parábola do rico e do Lázaro. Não sei se você se lembra dessa parábola. Que tinha um homem muito miserável, que um homem muito rico. E aquele homem ficava à porta daquele homem rico e aquele homem rico não tinha misericórdia sobre aquele homem. E os dois morrem. E de repente, quando aparece a nova fase da parábola, Lázaro está num lugar junto com o pai Abraão. E o rico está num lugar de tormento. Então ele grita ao rico, fala, pai Abraão, manda. Ele fala, manda. Não perdeu.
o jeito prepotente de agir. Manda que Lázaro molhe o seu dedo e refresque a minha boca, porque é muito calor aqui. E aí, o que acontece? Abraão diz, eu não posso fazer isso. Você teve tudo que queria, tudo do bom e do melhor na terra, e ele sofreu. E da mesma forma que existe um abismo entre nós, ninguém que está aí pode vir aqui, ninguém que está aqui pode ir aí. Então ele fez uma outra súplica, qual? Então leve Lázaro até os meus 5 irmãos, e faça com ele, venha contar para eles, falar para eles, para que eles não passem o mesmo sofrimento que eu passo aqui. E aí o pai Abraão falou assim, para os teus irmãos que estão na terra, existem os profetas. Mas ele continua dizendo, mas se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão acreditar. E ele diz assim, meu irmão, se ele não acredita em Moisés e os profetas, nem se alguém ressuscite dos mortos, eles vão acreditar. Sabe o que ele está falando? Se a pessoa não é admoestada pela palavra dos profetas, do pastor, nem se alguém ressuscitar dos mortos vai convencê-la. Porque existe uma coisa, e isso faz parte da batalha natural, as tuas decisões e os teus passos. Eu quero vitória, mas quais são as minhas decisões e os meus passos? Estão dentro de um alinhamento espiritual, natural e de autoridade? Ou eu sei para onde eu vou e eu ando como for, um dia eu estou aqui, outro dia eu estou ali, quando o pastor fala uma coisa aqui que eu não gosto, eu saio daqui e vou para o meu outro pastor. Tem gente que tem 5, 6 pastores. Aí tem um pastor meu que ele só fala, meu irmão, ele só prega para a gente rir, então vou lá de vez em quando eu estou triste. Tem um outro pastor aqui, então é um pastor para quase cada qualificação, cada momento que ele está vivendo. Quais são os nossos passos? Se endireitar aqui, eu estou meio pancada aqui, mas eu vou seguindo. Para você vencer uma guerra, você tem que ter intencionalidade. Quando eu fui subir um monte a primeira vez, o irmãozinho falou assim, não sobe um monte sem ter nada para você buscar não. Tem que ter intencionalidade. Sabe, na vida espiritual tem que ter intencionalidade. Primeira coisa que eu fiz lá, eu peguei aquele papelzinho e comecei a escrever, Senhor, eu quero assim, eu quero assado. Senhor, faz assim, faz assim. Deus pode não dar? Pode, a vontade é dele, mas eu vou pedir bem. Tá maluco? Tá igual a Karina pedindo emprego? Ela tá doida. Eu tô falando, eu falo assim, meu irmão, eu tô pedindo para parar de trabalhar, ela tá pedindo para emprego. Ou trocar. Mas muitas vezes, nós estamos se movendo sem intencionalidade. Entrou e saiu da igreja sem intencionalidade. Qual a tua intenção? Eu vim para adorar a Deus. Aí quando o anjo passar, eu vou mandar um pedido aqui que eu tenho para ele aqui, ó. Quem sabe é hoje. Eu vim para receber uma palavra, uma chave. De repente é hoje o dia. Mas você não vem. Muitas vezes. Com intencionalidade. Nós temos que se mover com intenções. Porque Satanás, ele batalha com intenção. Tu já viu Satanás vir? Hoje eu vou rodear ele, mas estou só dando um rolé. Né? É igual eu encontro às vezes os caras em São João. Vem fazer o que em São João? Não vim dar um rolé. Em São João? Vai dar um rolé direito, né? Aí em São João. Aí drogaria, ponto frio, drogaria. Isso aí também é potestade maligna, tá, gente? Vou botar tanta drogaria, sei o que? Vou ficar doente? Vai sair uma outra pregação. Mas a intencionalidade vai dizer a qualidade do teu combate. Tem uma vez que eu moro um pouco distante da área de conflito, mas às vezes escuta, e quando eu era bem novinho,
Estava tendo muito tiroteio. E teve um dia que os caras falaram assim, ó, tá vindo os caras, atiradores de elite. E a gente estava na quadra assim, a gente escutava o helicóptero e escutava os tiros. Mas só que é sempre muito tiro. Mas de repente naquele dia eu só escutei assim, pá! 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 Aí eu falei, mas não teve confronto não? E aí depois no noticiário saiu, morreram 3 homens, 3 marginais. E aí você fala assim, sabe aquele tiro que o cara não quer gastar nem bala? Na intencionalidade. Está aqui, ó. Quando o capeta passar ali, pai. Toma. Intencionalidade. Porque ele faz isso. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso procurando. E aí, na batalha, antigamente nos muros, existiam as coisas chamadas brechas. Porque muitas vezes a gente não tampa as brechas, né? E aí ele está aqui, ó. E ele está olhando, ó. Virou as costas agora. Pastor Ney estava pregando aqui, espírito de Jezabel. Eu estou falando de brecha, agora eu vou contar um pecado meu. Ele estava falando aqui, espírito de Jezabel, e não sei o que. Daqui a pouco o pastor Ney entrou no celular. E eu estou aqui, ó, onde o Laio está. Que tem pai aí que dá celular pro filho. Só Deus tem que melhorar isso aí mesmo. E aí estou aqui e tal. E ele está falando, porque isso aí muitas vezes é uma maldição. E bababá, e bababá. E sorrateiramente do meu lado eu vejo um vulto, cara. Quando eu olho, meu filho Arthur. E ele sabe fazer as coisas. Ele veio pelo cantinho aqui. E eu falo para ele, não atrapalha o culto. Ele abaixou aqui, ó. Ele chegou em mim assim e falou assim, pai, tá bom o culto, né? Ele sabe fazer as coisas, né? Eu falei, tá filho. E eu aqui, ó, porque o pastor aqui, eu posso tomar uma cajadada, né? Pastor nem, né, mano? E eu tô aqui, eu olho no peixe e olho tudo no gato. Tá benção o culto, filho. Ele assim, me empresta o celular. Sai daqui, moleque. Sai. Pô, pai, me empresta o celular aí. É pra jogar o fio. Senta aqui. Mas sabe por quê? Muitas vezes, os pregadores, a galera, os músicos, os trabalhadores da igreja, somos vistos como super-homens, que não tem falha. A família do Rogério é perfeitinha. O Rogério é um santo homem que está acima das regiões celestiais. Não, irmão. Se a gente não vigia as brechas. Pergunta aí, líder espiritual. O homem que sobe no altar, que se comunica. Se ele não tampar as brechas. Eu tinha um amigo feio pra caramba. Pra tu ver, o apelido dele era feio. E sabe o que a gente falava? Que quando a cegonha veio trazer ele, deu 2 viagens. Uma para trazer e outra para pedir desculpa. E ele se tornou pastor. E ele falou para mim assim, eu não sei o que acontece, Rogério. O quê? Depois que eu me tornei pastor, eu estou sendo muito assediado. Será que eu fiquei mais bonito? Com certeza não. Mas você não acha que... Como é que o inimigo trabalha, irmão? São brechas. São brechas que tem que ser tampadas. E agora a igreja num jejum e oração, Deus vai te dar visão espiritual para tampá-las. O inimigo não vai ter nenhum mover na sua vida. Ele não tem autoridade. Você tem que tirar toda a legalidade. O único que tem autoridade sobre a nossa vida é o Jeová Jireh. Tampa as brechas, querido. Mas enquanto a gente continuar fazendo vista grossa para aquelas coisas que não tem nada a ver, a gente vai continuar rindo do prefeito da cidade entregando a chave para o rei Momo. E a gente nunca vai entender o que isso quer dizer no mundo espiritual. Deixa quieto, vai procurar para você estudar, para você entender o que isso quer dizer. Agora entenda uma coisa. Josué estava no vale.
E ele não desistiu, por quê? Porque ele entendia a bênção do envio. Perdemos a bênção do envio. Porque antigamente o pai chegava para o filho e fala: filho, você vai para a república, eu te envio. Você vai continuar sendo um homem de Deus. Aonde você pisar lá, você vai ser uma bênção. Mas hoje o filho sai de casa e nem fala com o pai. Nós esquecemos que a autoridade ela gera sobre você uma unção, a bênção do envio. O povo não tinha capacidade de vencer a luta, mas Moisés, ele tinha uma visão de Deus e enviou Josué. E junto com aquela visão veio a capacitação do povo. Agora eu queria falar com você sobre uma coisa muito interessante. Vamos para Gênesis 3:1. Você sabe como é que o inimigo trabalha? Você sabe como o inimigo tem feito nas nossas vidas? Eu queria falar com você um pouquinho sobre esse veneno da serpente, esse doce veneno da serpente. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 3:1, tem aí não, né? Então vou ler para você aqui. Ora, a serpente era a mais astuta dos animais que Deus criou. Então ela disse para a mulher: você não pode comer de toda a fruta da árvore do jardim? Mas entenda uma coisa. Está ali, ó. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E se você for raciocinar um pouco, você vai saber que a serpente sabia qual era a ordem exata de Deus. Mas olha o que ela fala: você não pode comer? Porque muitas vezes a linguagem de Satanás não é direta. E a gente ainda faz aquele teatrinho da serpente oferecendo o fruto para a mulher. Mas eu li a Bíblia de trás para frente e não vi a serpente oferecer o fruto para a mulher. Aonde que está? Que a serpente oferece o fruto. Vocês viram isso? Que a gente tem essa coisa, né, do teatro, né, de mostrar lá a serpente oferecendo. Ela não oferece o fruto, irmão. Olha o que ela diz, passa. E a mulher disse, com pureza de coração, se posicionou: não, Deus falou que podemos comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore que está ali no meio. O legal, ela manteve a palavra. Mas aí depois veio a serpente e falou para ela: certamente não morrereis. E aí qual é o próximo passo que acontece? Porque Deus sabe que no dia que comerdes se abrirão os seus olhos e sereis como Deus, vaidade, sabendo o bem e o mal, poder. Passa. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. A serpente nunca ofereceu fruto para a mulher. A serpente desconstruiu a palavra de Deus. Você acha que Satanás vai falar assim: ó, toma aqui uma amante, marido? Não! Ele vai desconstruir a palavra. Porque a palavra é a base. Quando você perde a palavra, você perde a visão. Quando você perde a visão, você toma atitudes de pecado. Fica esperando a serpente te oferecer uma fruta. Nem mão ela tem. Não sei de onde tiraram isso. Pensa bem. Agora entenda: é o doce veneno da serpente. Quando Deus vai até o homem, a mulher e a serpente, Ele dá uma sentença para cada um. E Ele fala para o homem: ó, agora tu vai ter que trabalhar para sustentar a tua casa, o suor do teu rosto. Fala para a mulher: tu vai ter dor no parto. Mas depois vocês se entendam com Eva. E Ele olha para a serpente e fala assim: se alimentarás do pó da terra.
E aí olha o que acontece. O pastor Henrique estava falando que tacaram pedra em Davi. Eu não me lembro qual foi o outro termo. E ele falou assim, o pior foi a poeira. Foi o pó. E quando a gente vê essa palavra, a gente vai logo para o lado literal. Qual é o lado literal? A serpente se arrasteja no chão, ela vai se alimentar do pó da terra. Mas entenda uma coisa. Jesus chega em Gadara. Quando ele chega em Gadara, tem um endemoniado lá. E aquele endemoniado, ele é liberto. E aqueles demônios que estavam no endemoniado, eles começam a se manifestar. E dizem para Jesus assim: não nos retire dessa província. Não nos retire desse lugar. Por quê? Porque os demônios se alimentavam do pó de Gadara. O que é o pó de Gadara? Dos pecados, das brechas que eram gerados em Gadara. E aí, você vai entender uma coisa que se chama maldição hereditária. Porque naquele lugar era alimentado a serpente. Aquele pó era um alimento da serpente. Não nos tire daqui. Não nos tire desse lugar. E aí você vai conhecer, quando você estuda o mundo espiritual, que existem classificações de demônios, que se alimentam da prostituição, que se alimentam de assassinato, cada um na sua região, se alimentando do pó de Gadara. Mas deixa eu falar algo para você. Você pode até ter sido movido alguma vez, nas maldições hereditárias. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus pisou na sua Gadara, meu irmão, quando ele colocou o pé na sua Gadara, já era, meu irmão. Não existe maldição hereditária para filhos de Deus. Nós somos libertos, querido. Não existe trancas para nós. Não existe correntes. Não existe cadeados. Nós somos filhos de Deus libertos. Porque Deus nos libertou. Quando você colocou Deus na tua vida, e talvez você tenha chegado até aqui nessa igreja como visitante e ainda não tenha aceitado Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Mas entenda alguma coisa: se você ainda se sente trancado, se você ainda se sente preso ao mundo, e se você quer libertação, meu irmão, abra o seu coração nessa noite e aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Agora entenda uma coisa, eu queria falar de outras coisas também, mas eu queria fechar aqui no último tópico do veneno da serpente. E esse é clássico, esse é um tópico clássico entre nós. Sabe qual é? Desistência. Parece uma coisa simples, né? Existe uma casta de demônios que trabalha só na desistência. Existem pessoas que começam muitas coisas, mas não conseguem terminar. Você provavelmente deve conhecer algum deles, ou talvez seja você um deles. E isso não é normal, irmão. Eu amei quando o pastor no programa dele botou que campeões são finalizadores. Campeões terminam, cara. Sabe, eu tenho orgulho de falar isso. Meu pai não era um homem cristão. Ele era católico, era cristão, né? Mas ele não tinha a mesma assim, fé do que nós. Mas a única coisa que eu vi separar ele e minha mãe foi a morte. Ele foi ali até o final. E ela doente, ele ali, ó. E quando eu com 16 anos, meu irmão com 8, o outro com 7, e o outro um pouco mais velho, a nossa mãe chamou a gente no quarto e falou assim: meu filho, Deus abençoe vocês. E morreu na nossa frente. Ele segurou a onda, cara. Porque naquela hora, meu irmão, eu já não me dava bem com meu pai, eu saí pelo mundo afora.
Mas ele segurou. Eu voltei, eu me converti, eu me casei. Aleluia. E ele foi o meu maior herói. Aleluia. Mas ele permaneceu. A palavra de Deus, ela fala aqui que Moisés, ele levantou as mãos. Estava cansado. Porque imagina você ficar o dia todo com a mão levantada. Mas Moisés, ele não desistiu. Josué estava no campo, Moisés estava lá em cima. Josué não desistiu. Moisés aqui não desistiu. Josué ali embaixo não desistiu. E aí Moisés falou: enquanto Josué não venceu os amalequitas, eu não abaixo a mão. Campeões finalizam. Sabe o que Satanás quer fazer com você? Quer que você desista da sua família, do teu casamento. Ele quer que desista de você melhorar a sua colocação no mercado de trabalho. Rogério, eu já estou velho. Não, cara. Não. Satanás quer que você pare. O sonho. Tem muitas pessoas que têm sonho de um relacionamento, tem sonho de formar uma família, tem sonho de ter um filho. Satanás quer te parar, mas entenda uma coisa, meu irmão. Eu creio, não sei se você crê, no final de 21 dias de jejum e oração, respostas vão chegar nessa igreja. Agora eu quero saber se você vai subir nesse altar e contar o teu testemunho. Sabe por quê? Você se alinhou no vale, no espírito e na autoridade. Entende isso? Você está alinhado. Muitas vezes a questão da liderança ou da autoridade nos machuca, mas existe um alinhamento que Deus nos deu. E as mãos de Moisés provia isso. Porque ele era o líder, ele foi o chamado para ser o líder. Agora entenda uma coisa, eu estava correndo 10 quilômetros com a Karina. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria a ajuda dos músicos aqui, que eles estão bravos demais, eles estão com muita unção. Hoje eu quero ficar até muito tarde não, hein, gente? Diminui a unção. Pô, eu tô saindo daqui muito tarde. Está acabando comigo aí. Ainda mais que hoje é só legume. Cara, eu tô correndo 10 quilômetros com minha esposa. 10 quilômetros. Rogério, tu faz isso pra quê? Pra ganhar o queniano? Não. Eu nem sei porque comecei a correr. Eu acho que foi igual o Forrest Gump. Mas eu gostei do negócio, cara. Ela também gostou. Teve um dia que a gente chegou muito tarde na corrida. 10 km. Pra mim, 45 anos é puxado pra caramba. Não tô botando desculpa não, mas é puxado. 10 km, a gente chegou tarde pra caramba, pra hora da saída. A largada tinha sido dada e a gente teve que andar 3 km para chegar na largada. Eu já estava cansado. E eu comecei a correr. Meu irmão, 45 graus no termômetro. Sensação de 80. Inferno. Os caras não deram um boné, eles deram uma boina que só tampava aqui na frente. E o cucuruco? Como é que fica? E a gente foi. Eu tinha a sensação que eu já tinha corrido 20 quilômetros. Aí veio a placa de 3. Persisti. Quando chegou a 7 km, meu irmão, um sol, não tinha água, não tinha camelo, não tinha nada. E eu comecei, o meu consciente ou inconsciente começou a falar: você está com dor. Cara, isso é incrível. E eu falei assim, eu acho que eu estou sentindo aqui, ó. Mas na verdade, eu estava gerando uma desculpa para não finalizar. E aí, eu fiquei assim, tá me dando canelite. Aí daqui a pouco, eu acho que é esporão. A lombar tá doendo. Por incrível que pareça, querido, eu tô aqui e eu diminuí a passada. E aí daqui a pouco correu um cara do meu lado aqui e falou assim pra mim: meu irmão, é o meu pior 10 quilômetros. O meu também. Ele falou assim: eu tô cheio de dor. Eu também.
Você nunca percebeu? Isso é espiritual, querido. Quando você está abatido, quando você está desanimado, quando você está caído, pessoas da mesma energia espiritual que você começam a grudar em você. Já ficou essa, ô Deus grandão? E aí forma, sabe o quê? Um congresso de apostasia. Todos desanimados e tristes, melancólicos, não querendo finalizar. Mas olha só que Deus é bom. E eu vou te falar, eu tiro mensagem até de corrida de 10 quilômetros. Passou um coroa por mim, meu irmão, ele tinha 70 anos. E ele fez assim, vamos! O outro que estava do meu lado com 2 já deu um pique lá na frente. E ele gritou assim, 3 pontes de safena, 70 anos, eu não desisto. Falei para ele, meu irmão, aí é vergonha. Aí fui, terminei, foi um tempo horrível. Mas você acredita? Quando eu atravessei a linha de chegada, as dores passaram. O último tópico é o tópico da desistência. E se você hoje está aqui, está pensando em desistir, o espírito de desistência ele é tão desgraçado que ele começa em coisinhas e termina na sua vida. Depressão, suicídio. Quem passou por isso sabe o que é isso. Vontade de largar tudo. Você acha que isso é normal? Isso é espiritual, querido. Isso é espiritual. Mas deixa eu falar um negócio para você. Deus hoje está mandando um anjo lá no teu ouvido. Toda vez que você falar em desistência, o anjo vai gritar assim: vamos! 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 Parece que não vai chegar, mas a sua família vai ser restaurada. Parece que não vai conseguir, mas essa porta vai ser aberta. Parece que você não vai ter cura, mas Deus vai gerar a sua cura. Vamos! 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 Se você crê nessa palavra, querido, aplauda o Senhor nessa noite. Ele vai te levantar. Persista, prossiga. Vai. Ei! Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. Feche seus olhos, vai. O vento não pode ser maior do que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o ruído de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare. Vamos! Não pare, Deus está no controle. Não pare, não pare, Deus está no controle. Não pare, Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Escute isso. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Meu irmão,
eu acho que nós não precisamos de mais palavras por tudo que a gente tem vivido nesses últimos tempos na Igreja Nova Vida de Vila Rosalie. Mas diante desse passo de fé que a gente tem dado, e o inimigo muitas vezes ele quer te impedir de começar, mas agora estratégia diferente, ele vai querer te impedir de terminar. Mas hoje o que eu queria orar com vocês, e talvez vocês estejam entendendo, eu não estou falando aqui que vocês estão com potestade, com demônio, não, nada disso. Nós somos filhos de Deus, amém? Mas muitas vezes no reino espiritual, e a gente leu ali em Daniel, existe um céu de bronze onde está tendo uma guerra, onde estão travando coisas, orações, situações que o próprio Deus já liberou, mas ficaram nas regiões celestiais, né? Quando a gente estuda lá o céu eporâneo, mesorâneo, urânio, existe aquela região celestial. E hoje, na instrumentalidade do Espírito Santo, e a Ele toda honra, glória e louvor, eu queria trazer vocês e desafiar você a dar um passo de fé aqui na frente. Você que tem algo para destravar no mundo espiritual. Sabe por quê? Meu irmão, essa atmosfera aqui já é uma atmosfera diferente. Por ser a casa do Senhor, ela se tornou uma atmosfera mais diferente, porque a igreja está num projeto de jejum e oração. Aproveita, querido! E se você for um corajoso nessa noite, você vai vir aqui e vai entregar tudo aquilo que está travado na sua vida. Você não precisa falar para mim não, querido. Muitas coisas a gente resolve na nossa vida dando um passo de fé e entregando na mão de Deus. Mas o altar do Senhor tem algo diferente nele. Eu não estou querendo mover a tua emoção. Se for na emoção, nem vem. Eu quero intencionalidade. Senhor, eu tenho aqui uma vida. Essa vida vai ser destravada, eu creio. Ninguém está prometendo nada, mas você pode acreditar. Você pode acreditar. E se você quer batalhar, eita, Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Vamos! Deus está te chamando, querido. Vem pro altar do Senhor. Não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Deixa eu fazer aqui só mais um pedido aqui, antes que o pastor Henrique venha orar pelas nossas vidas, porque eu também tenho coisas para destravar no reino espiritual. Eu quero receber essa oração. Eu quero ser abençoado pelo pastor aqui nessa noite. Eu acho que você também tinha que vir, cara. Agora entenda uma coisa. Talvez esteja aqui alguém que quer entregar a sua vida verdadeiramente para Cristo, que entende que só assim vai ser realmente liberto. Se você está aqui, dá um passo à frente, querido. Eu acho que quando o mundo espiritual ele está agindo em nosso favor, nós temos que
entender, enxergar e se entregar. Quem aqui quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Levanta a mão aqui. Glória a Deus. Tem quem? Aquele casal ali. Você já aceitou Jesus? Amém. Tem mais alguém, gente? Olha só, hein? Olha o que Deus está falando para você. O sangue do Cordeiro tem o poder de nos libertar das amarras do inimigo. Oh, Rogério, é culto de libertação, meu irmão. Todo culto que Jesus está presente é culto de libertação. Pastor, por favor, ora para essa moça aqui. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu entrego a vida dela nas tuas mãos, meu Deus. Escreva o nome dela no livro da vida, meu Pai. Ela deu o maior passo da vida dela, foi a maior decisão da vida dela. Nós abençoamos ela, Senhor, nós abençoamos ela. Nós profetizamos toda sorte de bênção material e espiritual sobre a vida dela agora, meu Pai. Eu quero aproveitar o momento e orar também por coisas que estão travadas em nossas vidas. Esse povo que está aqui no altar, meu Deus. Oh, decalamanda, arabaxandaraia. Agora eu quero te pedir, abra o céu para nós, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que está travado, seja destravado agora em nome de Jesus. Oh, envia agora o seu anjo com a espada banhada de fogo, meu Pai, e corte agora todo o laço. Tudo aquilo que está travado, seja destravado agora. Agora, 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 agora. Tudo aquilo que está travado na nossa casa, envia o seu anjo lá, agora, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, abra o céu para nós. Essa noite nós oramos. Se é libertação, liberte agora. Se é cura, cure agora. Oh Deus, oh meu Pai, tudo aquilo que o diabo colocou a pata, ele vai tirar agora a tua mão. Coloca a tua mão agora. Coloca a tua mão agora. Agora, agora, abre. Abre aquilo que está fechado. Abre o decalamandaraia, o útero que está fechado. Abre agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo, como profeta do altar, como ministro do Evangelho. Oh Deus, como o Senhor fez com Daniel. A resposta veio no primeiro dia, meu Pai. Mas o príncipe da Pérsia travou uma guerra no mundo espiritual. Tem guerra agora sendo vencida pelo Senhor, meu Pai. Tem gente que vai chegar em casa e o telefone vai tocar. Tem gente que vai chegar em casa essa semana e a notícia boa vai chegar, meu Pai. Decalamandarabaxandaraia, porque nós estamos nos posicionando, meu Deus. Destrave agora tudo no mundo espiritual. Agora, em nome de Jesus, destrava agora tudo no mundo espiritual. Eu vejo o anjo do Senhor passeando aqui essa noite. Passeia, passeia, passeia e corta. Passeia, passeia e destrava em nome de Jesus. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Mas
Querido, eu só tenho a agradecer a Deus por essa noite, querido. Noite de salvação, noite de oração, noite de entendimento. Agora, existe uma caminhada, não acaba aqui, você tem que terminar. Campeões terminam. E essa semana está começando agora. Querido, tu acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil não. Mas Deus vai te sustentar. Se prepare para aparecer pessoas, para você ser usado para pessoas aonde você anda. Sabe por quê? Porque agora você se posicionou. Deus vai começar a colocar pessoas no seu caminho, querido. Abra sua boca. Você é homem, você é mulher de Deus. A igreja não tem que explodir dentro do templo e ficar fria fora. Não. Aqui é o lugar para mim encher o meu coração de fé, para mim adorar o Senhor. Mas o meu campo de batalha é o mundo. E eu creio que você vai ser usado por Deus. Você crê assim? Levante suas mãos para o alto, querido. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor.